Está no ar o Link MPSP, um programa que é feito para você que gosta de ficar por dentro de tudo o que acontece no Ministério Público de São Paulo. E na seção Agência de Notícias, vamos ver uma ação ajuizada pela Promotoria de Rio Claro contra a poluição. E também um acordo judicial firmado pelo GAEMA de Piracicaba a respeito dos imóveis rurais. Tem muito mais. No quadro Dicas da Semana, a historiadora Karina, que responde aqui pelo Memorial do Ministério Público, nos fala sobre uma exposição fotográfica que fica em cartaz até o final do ano. O Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Ismânio, conversa com o Matheus, um estudante de Direito que já está interessado em ingressar no Ministério Público. E temos também uma entrevista que ficou bem bacana com o Dr. Motauri, que é o vice-corregedor do Ministério Público e nos dá informações sobre o ato recém-editado sobre a racionalização. Fique por aí! O Link MPSP está só começando! O Núcleo Piracicaba do GAEMA celebrou um acordo judicial com empresas para regularizar 19 imóveis rurais em Santa Bárbara, Capivari e em Montemor. A medida, da qual esteve à frente a promotora Alexandra Fatioli Martins, implicará numa significativa melhora da cobertura vegetal e da qualidade ambiental da região. E uma boa notícia para o meio ambiente é que a Justiça atendeu um pedido do promotor Gilberto Porto Camargo para que o Estado e as prefeituras de Rio Claro e Santa Gertrudes fiscalizem as estradas da região. A ação visa impedir a circulação de caminhões de argila e cerâmica sem a cobertura de lonas. O promotor nos deu alguns detalhes sobre essa medida. A Promotoria de Justiça de Rio Claro ajuizou recentemente uma ação civil pública ambiental para combater a principal fonte de poluição no município de Santa Gertrudes da região, considerado o maior polo cerâmico da América Latina e, segundo medições internacionais da Organização das Nações Unidas e da OMS, Organização Mundial de Saúde, a população vem sofrendo com alto índice de poluição atmosférica proveniente de poeiras do polo cerâmico, comprometendo a saúde pública. Com a liminar, o Ministério Público obteve ordem judicial para que o Governo do Estado e municípios intensifiquem imediatamente a fiscalização em caminhões de argila, cerâmica, cana-de-açúcar, etc., que estão somando para a propagação desse alto índice de poluição atmosférica. Ao final, o Ministério Público pede que o Governo do Estado e os municípios, mediante convênio, façam a pavimentação das estradas vicinais para conter definitivamente o problema. O GAECO, a Polícia Militar e o Tribunal de Contas do Estado realizaram a Operação Ouija, fruto de uma investigação da Promotoria de Santa Adélia. A operação cumpriu mandados de busca e apreensão em Santa Adélia e Ariranha, mirando no combate aos crimes de fraude em licitação, lavagem de dinheiro e uso de documento falso, que foram praticados na saúde do município. O Ministério Público e a Prefeitura de Guarulhos firmaram um termo de cooperação para levar até a cidade o projeto Guardiã Maria da Penha. O serviço já foi implementado pelo MP em outros municípios. Nele, o contingente da Guarda Civil Metropolitana auxilia a fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas para as vítimas de violência doméstica. E o promotor de justiça Leonardo Romanelli, do GAECO, expôs em Curitiba sobre a sua atuação e de outros colegas do MPSP na Operação Sevandija, que afastou e prendeu a então prefeita de Ribeirão Preto, Darcy Vera. A apresentação aconteceu no 3º Congresso Pacto pelo Brasil. Com a palavra, o promotor. No último dia 28, estivemos em Curitiba participando do 3º Congresso Pacto pelo Brasil, trazendo tudo que nós construímos aqui durante esses 3 anos de Operação Sevandija, inclusive de avanços na transparência, no uso da tecnologia em prol da sociedade. E o mais bacana desse contato, dessa experiência, foi justamente termos tido contato direto não apenas com atores de outras regiões do país, outros ministérios públicos acerca do combate à corrupção, mas sobretudo com o pessoal dos observatórios sociais que fazem um trabalho de ponta, inovador nas suas próprias comunidades. É mais de uma centena de observatórios sociais pelo Brasil que trabalham desde a população infantil até mesmo a fiscalização de obras públicas. Há muito a ser construído no combate à corrupção e esse certamente é um modelo a ser replicado. E na área de educação, um levantamento mostrou que até agosto de 2018, 1.378 procedimentos foram solucionados pelo GEDUC. O promotor João Paulo Faustinoni ressaltou que as demandas que mais surgiram de forma espontânea foram as de inclusão e que o grupo vem elaborando diretrizes e objetivos para garantir uma educação especial inclusiva de qualidade.
Os promotores da área de habitação e urbanismo vão investigar a estrutura e o planejamento dos órgãos que fiscalizam a segurança contra incêndios em hospitais e pronto-socorros da capital. O inquérito civil foi instaurado diante das recentes notícias sobre incêndios em hospitais em diversos pontos do país. Após um recurso da Procuradoria-Geral de Justiça, a Promotoria de Caraguatatuba conseguiu que o julgamento de uma chacina ocorrida no município seja realizado aqui na capital. De acordo com o pedido, a estrutura física do júri e as estruturas carcerárias do fórum local não seriam adequadas para o julgamento. O crime foi cometido por 7 policiais civis, que mataram membros do grupo criminoso do traficante Wanderson Newton de Paula, o Andino, em 2001. Para saber detalhes sobre essas e outras notícias, acesse o nosso site mpsp.mp.br. E nesta semana, a Karina Santos, que é servidora, fala da primeira mostra fotográfica do MPSP, que acontece no Memorial. Olá, eu sou a Karina, sou historiadora e gestora do Memorial MPSP e estou aqui para dar uma dica sobre arte e cultura. O Ministério Público do Estado de São Paulo está promovendo uma mostra, que é a primeira mostra MPSP de fotografia. Essa exposição ela está acontecendo simultaneamente no Fórum Criminal da Barra Funda e aqui no Memorial MPSP. Essa exposição ela tem curadoria do fotógrafo e professor do curso de fotografia do SENAC, Renato Negrão, e dela participam 20 fotógrafos. As fotografias retratam paisagens cotidianas, paisagens de viagens, imagens com subjetividade, né? E é uma exposição que está muito bacana. Eu convido a todos a virem ver a exposição, que está acontecendo então no Fórum Criminal da Barra Funda e aqui no Memorial MPSP até o dia 13 de dezembro. É uma exposição que é aberta a membros, servidores e ao público em geral. Essa é a minha dica da semana. E para quem gosta de direito penal, o promotor de justiça João Santaterra dá a dica de um livro bem bacana. No meu caso, como operador do direito, eu indico uma obra jurídica do universo do direito penal chamada A Expansão do Direito Penal. É uma obra do professor espanhol Jesús María Silva Sánchez, tido hoje como um dos maiores penalistas do mundo. Pois bem, esta obra é indicada para aqueles que desejam aprofundar o estudo do direito penal, para aqueles que desejam ingressar nas instituições públicas que trabalham com o direito penal, como é o Ministério Público. E por quê? Porque nessa obra Silva Sánchez analisa as causas pelas quais o direito penal teria se expandido com a criação de novos tipos penais, de novos crimes. E, a partir disso, ele lança a sua chamada teoria das velocidades do direito penal, uma temática imprescindível hoje em dia, aqueles que almejam trabalhar com o direito penal de forma aprofundada. Eu imputo uma obra também relevante para os colegas que já estão no Ministério Público, para correlacioná-la com as hipóteses nas quais nós temos hoje um incremento de insegurança dentro da sociedade e também que isso acaba sendo refletido no ambiente interno da nossa própria instituição, sendo importante assim para entender quais são as efetivas ameaças aos ativos a serem protegidos pela nossa instituição e assim lançar a melhor gestão da questão da segurança institucional no Ministério Público. Fica a dica então, A Expansão do Direito Penal, de Jesús María Silva Sánchez. E no quadro Fique Sabendo, o Matheus, que é estudante de Direito, ele quer saber como se preparar para ingressar no Ministério Público de São Paulo. Quem responde é o Procurador-Geral de Justiça, Jean Paulo Ismânio. Oi, Matheus. É muito importante que os jovens estudantes de Direito queiram ser promotores de justiça. É uma carreira maravilhosa, dá para nós sempre uma satisfação pessoal muito grande. É muito legal ser promotor de justiça e acho que você fez uma boa escolha. Para isso, você precisa estudar muito, porque é uma carreira que exige muito estudo, né, e muito conhecimento. O ideal é que você venha fazer o estágio conosco aqui, né? Tem concurso, todo ano a gente tem concursos, e você já começa trabalhando no Ministério Público para enxergar a área criminal, a área dos difusos, a área civil, e você vai com isso enxergando a nossa realidade e sabendo como direcionar os seus estudos. É importante que você estude naquilo que o promotor faz, né? Na área do júri, do processo penal, das denúncias criminais, ou do inquérito civil, da ação civil pública, ou na área civil, que a gente atua na área de família e outras áreas importantes, tem registros públicos e tantas outras áreas
importantes. Então, venha estudar conosco, venha trabalhar aqui no Ministério Público, a gente tem biblioteca, né, para os estudantes, né, e vai ser muito bacana ter você aqui conosco no futuro. Espero vê-lo aí no futuro como colega, viu? Um grande abraço. E a outra dúvida é da Luciana de Sena. Quem responde é o promotor de justiça Rogério Sanches. Ela quer saber: quem é o chefe do Ministério Público no Brasil? Respondendo sua pergunta, o Ministério Público brasileiro não tem um chefe nacional. Nós temos vários ministérios públicos na Constituição, o Ministério Público da União e os vários ministérios públicos dos estados. Cada um tem o seu chefe. O Ministério Público da União, o Procurador-Geral da República, e nos vários ministérios públicos dos estados, os respectivos Procuradores Gerais de Justiça. Todos administrativamente vinculados ao Conselho Nacional do Ministério Público. Aqui sim, o Procurador-Geral da República é o presidente nato. E você também tem alguma dúvida que sempre quis tirar sobre o Ministério Público? Mande sua pergunta para as nossas redes sociais. Twitter, MPSP_oficial, Instagram, MPSP_oficial, Facebook, MPSP.oficial ou pelo nosso e-mail, comunicação, sem cedilha e sem tio, @mpsp.mp.br. Esta edição do Estúdio MPSP tem como convidado o Dr. Montauri, que é o vice-corregedor do Ministério Público de São Paulo. Doutor, uma grande satisfação em recebê-lo aqui para a nossa entrevista. Vamos tratar basicamente do ato normativo recém-editado em conjunto pela Procuradoria-Geral e pela Corregedoria, que trata da questão da racionalização da atuação dos membros da instituição na esfera civil. Eu gostaria que o senhor começasse respondendo, doutor, qual que é a importância dessa medida para o trabalho dos promotores? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade, Cláudio, de estar aqui e enfrentar um tema tão significativo e tão relevante em termos institucionais. Sobremaneira, o ato tem por finalidade conferir segurança ao promotor de justiça na sua atuação no âmbito civil, de forma que ele possa ter um balizador da própria instituição das oportunidades em que a sua manifestação poderá ou não ser dispensada no caso concreto. Assim, nós evitamos situações conflituosas que surjam entre os próprios promotores, em determinado caso alguns atuam, outros não atuam. Isso gera uma intranquilidade, uma insegurança jurídica aos próprios promotores. E a partir do momento em que a administração superior normatiza essa questão, traz os parâmetros, as balizas que justificam a não intervenção do promotor de justiça em determinado caso, ou a necessidade de intervenção em outras situações, eu penso que a administração superior está trazendo um instrumento de segurança para a atuação dos promotores de justiça. Perfeito, doutor. O senhor diria que, basicamente, o que determina se o Ministério Público tem que intervir ou não é a relevância do caso? Quais são os parâmetros desse ato normativo, doutor? Veja bem, nós partimos da Constituição Federal, né, cujo artigo 127 e também o artigo 129 vão delinear as atuações concretas do Ministério Público. Mas o mais importante é que diz respeito ao inciso 9º do artigo 129, que diz que o MP deverá exercer outras funções previstas em lei, desde que compatíveis com as suas finalidades institucionais. Em virtude disso, nós temos vários textos legais que disciplinam, né, a atuação do Ministério Público, como a Lei dos Mandados de Segurança, o artigo 178 do Código de Processo Civil em vigor e uma pleiade de leis, a Lei da Ação Popular, enfim. E nessa situação o ato tem por finalidade, tem por objetivo justamente regrar, à luz desses dispositivos legais, quando o promotor pode eventualmente deixar de atuar ou quando ele tem o poder de dizer se a hipótese comporta ou não a atuação efetiva do Ministério Público. Mas o ato parte sempre de uma premissa. Sempre que houver lei dizendo que o Ministério Público deve atuar, essa lei tem por premissa o fato de que ela está em vigor. Ela não foi reconhecida como inconstitucional e, nesse sentido, se há um imperativo legal dizendo que o Ministério Público intervirá, nesse caso, a instituição não tem o poder de, por qualquer de seus membros, dizer eu não vou intervir porque eu acho A ou acho B. Porque se há um comando legal e se há presunção de que a lei é constitucional até que haja uma declaração em sentido oposto, não pode o promotor, tampouco a administração superior, por um ato administrativo, né, regulamentar, se opor ao comando que está na lei. E, nesse sentido, essa é a primeira premissa.
o dever do promotor de justiça de atuar quando há uma hipótese, um imperativo legal de atuação. Agora, a própria lei traz ao promotor hipóteses em que ele tem um exercício discricionário, um exercício de avaliação. Por exemplo, o artigo 178 do Código de Processo Civil diz, em uma de suas hipóteses, que o Ministério Público irá ser intimado para atuar quando houver relevante interesse público ou social. E o que é relevante interesse público ou social? Aí é discricionário. Isso depende de uma interpretação. E o ato busca trazer as balizas, diretrizes, para que os promotores de justiça possam exercer esse poder discricionário que decorre já da própria lei. Ou seja, o ato busca dizer, né, o que em princípio pode ser considerado como de relevância pública ou social e assim fornecer como suporte para a atuação ou para a não intervenção do promotor em determinado caso concreto. Perfeito. Doutor, o senhor parece, se o senhor me corrija se eu estiver equivocado, o senhor é daquela linha que defende uma produção qualitativa e não quantitativa por parte dos promotores de justiça. E em muitas ocasiões, os promotores, não, a corregedoria vai checar aqui o volume do nosso trabalho. Qual que é a filosofia que prevalece hoje na corregedoria, doutor? Veja bem, a corregedoria, acima de tudo, isso é até uma frase um tanto quanto blasé, né? Ela tem um papel de orientação, né? Ela tem o papel de estar ao lado do membro do Ministério Público e de lhe dar o suporte possível para que ele tenha o melhor dimensionamento possível de sua atividade funcional. Então esse é o principal papel, é estar ao lado do promotor, ao lado do procurador e buscar dar a ele o suporte, o amparo necessário para que ele possa melhor desempenhar a sua função. E é óbvio que, além dessa atividade e de outras tantas, a corregedoria também tem o papel de exercer fiscalização sobre o trabalho dos promotores e dos procuradores de justiça. E, nesse sentido, a preocupação maior da corregedoria, né, ao menos na atual gestão, não está relacionada especificamente ao item quantidade. É óbvio que nós devemos dar cabo do volume, até porque cada processo representa, né, muito na vida de uma pessoa. Diz muito da vida daquela pessoa. Pode significar, por exemplo, a prisão ou a liberdade daquela pessoa. Pode significar um ganho econômico ou não daquela pessoa. Pode significar poder estar com seu filho ou não estar com seu filho. E se assim se um processo para nós, num determinado momento, pode parecer um número, para a pessoa aquilo pode ser a sua vida. Perfeito. Então, nesse sentido, é óbvio que nós temos que ter preocupação com a quantidade. Temos que ter preocupação com a observância de prazos, etc., sem sombra de dúvida. Mas mais do que isso, nós temos que nos preocupar também com a qualidade dos serviços prestados à instituição. Ou seja, o que interessa à corregedoria hoje não é apenas apurar, por meio de correição, por exemplo, se o promotor A ou o promotor B é um excelente, um bom ou um promotor insuficiente. Mais do que isso, o que interessa para a corregedoria é saber a qualidade e a excelência do trabalho que ela presta à comunidade a qual ela serve. O impacto da sua atuação. O impacto social da atuação do Ministério Público. Tanto que as correições hoje são realizadas não em cargos específicos, são realizadas na coletividade de cargos de uma determinada comarca. Se a comarca tem 6 cargos, a correição naquela comarca irá abarcar todos os cargos. Certo. Porque a apuração de uma atuação individualizada do promotor é um dado importante, sem sombra de dúvida, mas é um dado de consumo interno. Mas mais importante que isso é saber efetivamente o que o Ministério Público está fazendo de positivo, está trazendo de positivo, está colaborando para a melhoria das condições sociais daquela cidade, ou seja, qual é o impacto do Ministério Público naquela comunidade. Porque, afinal de contas, nós somos empregados dessa comunidade e, em segundo lugar, quem nos dá sustentação, mormente em épocas difíceis como as que nós vivemos, quem nos dá sustentação é essa mesma sociedade. Então, se nós temos potência na atuação do Ministério Público em prol da sociedade, nós temos ali um escudo muito forte de proteção enquanto instituição. Agora, se nós não temos esse impacto, se a nossa atuação se dá muito mais voltada ao âmbito interno, então nós perdemos essa couraça e nós vamos enfrentar os desafios que nos são postos dia a dia, de peito aberto, e não com esse escudo, que é fundamental para o próprio Ministério Público. Perfeito. Doutor, a gente poderia traduzir essa ideia do impacto social com uma outra expressão, resolutividade. Resolutividade, perfeito. Em que medida que esse ato normativo da racionalização, ele favorece a resolutividade?
Veja bem, Cláudio, ele vem em compasso com a atuação do Ministério Público em todas as áreas dos denominados direitos sociais, os direitos meta-individuais, né? Nesse sentido, quando se pensa em racionalização, esse pensamento deve sempre estar voltado no sentido de propiciar ao promotor de justiça maiores condições, inclusive de tempo, para poder lidar com maior profundidade pela defesa de questões sociais de grande relevância. Então, é um instrumento, né, que, como a própria palavra diz, que visa a racionalização, mas uma racionalização que tem que ser vista holisticamente, ou seja, uma racionalização que importa menor dispêndio de energia em causas não tão relevantes, para que a energia maior possa ser concentrada naquelas capazes de gerar o impacto social ou, como você disse, uma resolutividade que se traduza em um maior ganho social. Perfeito. Doutor, pelas suas andanças, faz parte da sua atribuição, né? Está visitando aí as comarcas. O senhor diria que o Ministério Público já está nesse caminho, na busca do impacto social, da resolutividade? Ele tem que estar, Cláudio. Ele tem que estar, porque se ele não fizer isso, né, ele vai estar em descompasso com a realidade dos fatos e com a dinâmica da própria sociedade. E, nesse sentido, o promotor de justiça de hoje não é o promotor de justiça da minha época de início de carreira. O promotor de justiça de hoje não é um promotor de justiça tipicamente de gabinete. Ele é um promotor de justiça que tem que estar antenado, né, no que ocorre naquela comunidade, nos problemas e vicissitudes da sociedade a qual ele serve, que deve se imiscuir nessa sociedade e que deve, né, a partir desse âmbito de convivência, desse âmbito de estreitamento de relações, de contato com organizações de sociedade civil, com os demais poderes do Estado, captar as demandas que ali existam e poder, dessa forma, enfrentá-las de forma adequada. Perfeito. O senhor diria, então, pelo teor da sua resposta, que a atuação extraprocessual dos seus colegas, do promotor de justiça, é algo que deve ser elogiado? Sem sombra de dúvida. Ela é uma atuação fundamental. Isso não apenas no campo, na área civil, em sentido lato, mas mesmo na área criminal. Mesmo no campo criminal, essa atuação externa do promotor de justiça, ou mesmo pelo uso de instrumentos próprios de investigação, como os PICs, é fundamental para que a resolutividade se faça presente na atividade diuturna do Ministério Público. Perfeito, doutor. Infelizmente, o nosso tempo é muito escasso. Eu agradeço muito a sua presença. Eu tenho certeza que a entrevista foi muito útil, não só para os seus colegas, mas também para o público em geral, que nos acompanha pelo YouTube, pela TV. E nós agradecemos muito a sua audiência. Até a próxima edição.